Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Brito e venho por meio desse vídeo conversar um pouco com vocês acerca da medida provisória 927 de 2020, que foi publicada ontem, no dia 22 de março, e já nasceu repleta de polêmicas. Desde já, quero esclarecer que o meu intuito aqui não é esgotar o assunto, muito pelo contrário, é apenas tentar elucidar as principais indagações que eu venho recebendo dos trabalhadores. Ok? Vamos lá. Primeira coisa dessa medida provisória interessante está previsto no artigo 2º, que é a possibilidade do acordo individual. Ou seja, segundo consta no artigo 2º dessa medida provisória, empregado e empregador poderão negociar livremente algumas condições contratuais, ou seja, flexibilizando normas trabalhistas. Ao meu ver, particularmente, é uma norma que pode gerar uma alegação de inconstitucionalidade, porque é muito temerário deixar essa carta branca na mão de empregado e de empregador para que eles possam livremente negociar, podendo, inclusive, sobrepor essa negociação em relação à CLT, a própria CLT. Então é uma norma que possivelmente será passível, nesse particular, de questionamento em relação à sua constitucionalidade. Outro aspecto interessante diz respeito ao teletrabalho, previsto nos artigos 4º e 5º da medida provisória. Segundo consta na medida provisória, o empregador poderá fazer com que esse empregado, o empregado que trabalhe no regime convencional, no regime presencial, migre para o regime de teletrabalho, para o home office, de forma unilateral, ou seja, sem o seu próprio consentimento. Segundo consta na medida provisória, para que o empregador transfira esse empregado do regime presencial para o regime de teletrabalho, não haverá necessidade do mútuo consentimento. Ou seja, o empregador, de forma unilateral, poderá impor a sua vontade nesse particular, desde que comunique esse empregado com uma antecedência mínima de 48 horas por meio escrito ou algum meio eletrônico. Ok? Também temos as férias. Outra questão trabalhada, prevista nessa medida provisória, foram as férias. Em relação às férias, nós tivemos várias novidades. A primeira delas é que o empregador poderá antecipar férias dos seus empregados. Então, ainda que esse empregado não tenha adquirido, não tenha completado o período aquisitivo de 12 meses trabalhados, o empregador poderá antecipar essas férias, conceder essas férias sem problema algum. Outro aspecto interessante é que ficou dispensada a comunicação prévia de no mínimo 30 dias. Então, pela medida provisória, o empregador pode comunicar as férias ao empregado por apenas 48 horas, desde que seja por escrito ou por um meio eletrônico. Então, 48 horas de antecedência, o empregador pode comunicar ao empregado que ele está de férias. E mais, um terço constitucional, ele poderá ser pago só no final do ano, juntamente com o 13º. Ou seja, o empregado sairia de férias sem ganhar esse um terço constitucional, que seria pago só no final do ano, juntamente com o seu 13º salário. E mais, também está dispensada a necessidade do pagamento das férias ocorrer antes do empregado entrar de férias. Ou seja, pela medida provisória, o empregado ele pode entrar de férias e receber as suas férias, o seu salário correspondente às férias, no 5º dia subsequente ao dia trabalhado, ou mês trabalhado. Ou seja, ele trabalha um mês e vai receber essas férias juntamente conforme receberia o seu salário normal até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, pela medida provisória, isso também é possível. Outra questão também que é possível, pela medida provisória, é o empregador conceder de forma consecutiva 2, 3 férias juntas, Então ele concede 2, 3 meses de férias, já antecipando férias futuras desse trabalhador. Então, pela medida provisória, existe a possibilidade do empregador pegar essas férias lá na frente dos próximos anos e já antecipar para os próximos meses.
É uma medida que também está prevista na MP, tá ok? Também temos, a medida provisória também trata acerca do FGTS. O FGTS dos meses de abril, maio e junho, ou seja, dos meses 4, 5 e 6, também estão suspensos. Ou seja, o empregador ele poderá começar a recolher esse FGTS a partir do mês 7, e ainda assim de forma parcelada. Então, esses FGTS dos meses 4, 5 e 6 começariam a ser pagos de forma parcelada a partir do mês 7 de julho, sem, contudo, que o empregador tivesse qualquer tipo de ônus em relação a isso. Então, o empregador que optar por suspender o recolhimento do FGTS, deixar para pagar de forma parcelada a partir de julho, não teria sanção alguma, ou seja, sequer pagaria algum tipo de multa em relação a isso. Então existe a possibilidade do empregador se utilizar desse expediente para começar a recolher o FGTS sem qualquer tipo de sanção a partir do mês de julho. Também temos a questão do banco de horas. Em relação ao banco de horas, a medida provisória possibilitou o banco de horas ser ao invés de ser de até 6 meses, se estender para 18 meses, obviamente respeitando o limite diário de 10 horas trabalhadas. Então, pela medida provisória, o banco de horas pode ser estendido de 6 para 18 meses, sem nenhum problema, ok? E por fim, talvez um dos aspectos mais polêmicos trazidos por essa medida provisória, foi o artigo 18, que previa a possibilidade do empregador suspender por até 4 meses o contrato de trabalho dos seus empregados para que ele pudesse participar de algum curso de qualificação. Se o empregador resolvesse suspender os contratos dos seus empregados por até 4 meses para que estes empregados participassem de cursos de qualificação, esse empregado com contrato suspenso não receberiam os seus salários. Isso, sem sombra de dúvidas, talvez seja o ponto auge dessa medida provisória que causou muitas, mas muitas polêmicas mesmo. Tanto é assim que a medida provisória foi publicada ontem e hoje à tarde, no início da tarde, o governo já sinalizou pela revogação desse dispositivo que previa essa possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho por até 4 meses sem o pagamento dos salários. Ok? Como eu disse, pessoal, esse foi apenas um pequeno vídeo, para tentar esclarecer alguns pontos dessa medida provisória. Outros vídeos serão postados mais à frente, tá ok? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Me coloco à inteira disposição de cada um de vocês. Grande abraço, fique com Deus.